É um prazer e uma alegria cumprimentar a comunidade do NASP nessa manhã de sábado e poder falar a Igreja de Deus reunida na sua presença. A reunião da Igreja Adventista não é para isolamento, alienação do mundo, mas para a iluminação, para receber a verdade e então poder transformar o mundo. É por isso que, como parte dos nossos serviços, neste fim de semana, temos a realização de um simpósio sobre as ciências da Terra, arqueologia, para estudo da ciência, da verdade e da Palavra de Deus. Eu espero que você, nesse dia, receba a presença do Senhor, a segurança de sua salvação e possa ter a sua mente e o seu coração iluminados pela presença de Jesus, que é a verdade pura e a manifestação da verdade celestial. O tema que nós temos para esta manhã, como parte do simpósio, é Ciência, Teoria e Verdade, uma reflexão. Bem, o assunto já era bastante amplo, mas para falar de verdade e ciência, também precisamos de falar um pouco sobre filosofia. E então eu espero sobreviver nesses próximos 25 minutos para dar conta desse tema. O texto bíblico que temos para a nossa reflexão é João, capítulo 8, versículo 32, que nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus afirma: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há pouco mais de 10 anos, críticos do cinema definiram como o maior filme de ficção de todos os tempos, uma produção do diretor britânico Ridley Scott, intitulada Blade Runner, o Caçador de Androides. Este filme dialoga com o existencialismo moderno e pós-moderno, com Heidegger, Nietzsche, Kant, Descartes, até Platão. E tem uma cosmologia interessante, dividida em 3 planos. Então há uns seres humanos superiores e há aqueles inferiores. E no intermediário há um grupo de androides. E os androides têm corpos perfeitos, uma mente ágil e brilhante, mas eles têm um problema: eles só podem viver 4 anos. E então o drama do filme se desenrola com esses androides buscando o cientista, o criador que os projetou, para conseguir convencê-lo de esticar o tempo de vida deles. Mas eles não são bem-sucedidos na sua busca. E então, no momento comovente do filme, o personagem interpretado por Rutger Hauer tem esta fala extremamente significativa, e que ele diz assim: eu vi coisas que vocês não imaginam. Eu vi constelações, mundos, outros seres. Eu aprendi muitas coisas e amei a vida, mas eu não encontrei a verdade. E agora é hora de morrer, e todas essas coisas, na minha memória, se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Então a busca dos androides por mais vida, pela verdade e pelo Criador, não foi bem sucedida. E então chega a morte e os leva a todos. A relação do homem com a verdade é milenar, e ela tem 2 histórias principais. A primeira história do homem em busca da verdade, e a segunda, a história da verdade em busca do homem. A primeira história começou na antiga Grécia, com o chamado iluminismo grego, e Platão e Aristóteles são bem representativos desse primeiro momento em que uma explicação racional humana foi apresentada ou proposta em substituição às antigas mitologias. E então Platão, ocupando-se de explicar a realidade, a natureza, a vida, ele desenvolveu o que na filosofia passou a se chamar de o mundo das ideias. E ele desenvolveu também uma metáfora, a metáfora da caverna, para essa explicação. Então, segundo ele,
mesmo quando ele contemplava a bela natureza, com cores, com estética, com movimentos, com sons, ele dizia: isto tudo é apenas uma sombra da realidade. A realidade mesma é invisível e imperceptível aos olhos e aos sentidos. Então ele desenvolveu esse conceito de que o que realmente existe, o que é essencial, o que é verdadeiro, é absolutamente abstrato e está numa dimensão além de nós, que o ser humano só pode de lá captar alguma coisa por meio da sua razão, quando ele consegue contemplar. Bem, Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, tinha os pés um pouco mais no chão. Então ele observava a natureza e ele se interessou por estudar e observar, categorizar, classificar as coisas, os seres, os elementos da natureza. E então ele propôs que pela observação, através dos sentidos, nós podemos chegar a desvendar os processos da natureza. E então estavam lançadas as bases para a filosofia e para a ciência. Durante a Idade Média, esses conceitos matrizes foram reproduzidos. Agostinho, um homem inspirador, que chegou a escrever as Confissões, que servem para alimentar momentos de comunhão de muitos cristãos até hoje. Ele tomou a ideia de Platão do mundo das ideias e aplicou para a verdade cristã. Então, Deus, a alma, que já era um conceito presente no cristianismo, então foram associados a esse mundo imaterial, distante e abstrato, que Platão chamou de mundo das ideias. E Tomás de Aquino recomendou o método aristotélico de observar, classificar, para conhecer o mundo criado por Deus. Então, ao longo da Idade Média, tanto Platão quanto Aristóteles permaneceram praticamente vivos, porque dentro da religião, a vida, a alma, Deus, o mundo eterno, a salvação, passaram a ser entendidos a partir da visão grega, platônica. E o que houve pouco de ciência seguiu aquilo que Aristóteles tinha desenvolvido. Bem, no início da Idade Moderna, então surgiu René Descartes. Você vê ali, não é o tipo de rapaz que as senhoras aqui escolheriam como genro, mas apesar desta falta de talento, da aparência, ele tinha muito talento filosófico. Então Descartes chegou a acreditar e propôs que a alma, como Platão tinha conceituado, como Agostinho tinha recomendado, a alma que para ele estava explicada na própria Bíblia, ao vir ao mundo, já traz consigo ideias latentes, ideias das verdades divinas, absolutas, permanentes. Mas ele também chegou a propor que o mundo sensível da natureza, que nós captamos pelos nossos sentidos, ele pode ser conhecido pela observação e análise dos dados. Então, com Descartes estava proposto uma continuação de filosofia e ciência, mas com mais metodologia, com mais recursos para observação. E Kant também seguiu numa linha parecida. Kant escreveu duas obras principais. Na Crítica da Razão Pura, ele diz que a nossa mente, a nossa razão, sob disciplina e com rigor metodológico, é capaz de compreender a essência do mundo e alcançar verdades absolutas. E essas verdades podem ser verdadeiras, elas podem ser aplicadas para todos os tempos e lugares, portanto, elas seriam também atemporais. E especialmente as verdades relativas à ética, ao relacionamento amoral, Kant entendeu que elas poderiam ser descobertas pelo homem, se ele bem aplicasse a sua mente. Então, dono de um raciocínio, de uma mente extremamente disciplinada, com horários e com metodologia extremamente rigorosos, Kant acreditava que a mente é capaz de alcançar o universo. E na Crítica da Razão Prática, ele desenvolveu mais a metodologia científica de Descartes e acreditava que o mundo poderia ser conhecido pela aplicação do método científico. Bem,
a essa altura, estava bem consolidada no Ocidente, né, a ideia de metafísica. Platão tinha falado do mundo das ideias, uma coisa abstrata, longe da nossa realidade, mas possível de captar pela reflexão, pela contemplação. Agostinho seguiu nessa mesma linha e Kant alimentou essa mesma ideia. Então a metafísica, como se fosse um campo teórico abstrato, onde Deus, a alma e a essência do mundo, né, poderiam ser definidas como coisas absolutamente abstratas e intangíveis. Irmãos, Agostinho causou um certo casamento entre a filosofia grega e o cristianismo, que possivelmente não se desfará até o fim da história. E a metafísica, né, passou a ser, para os cristãos, para os filósofos, uma explicação para Deus, para a alma e para a essência divina do ser humano. Bem, mas isso não duraria para sempre, porque os empiristas gregos, os empiristas ingleses, séculos 17 e 18, começaram a propor que, na verdade, o ser humano não tem assim uma mente tão habilidosa, capaz de compreender coisas que estão além dos nossos sentidos. Além daquilo que nós vemos, observamos, pelos os sentidos da nossa natureza. Então, eles propuseram que conhecimento mesmo só é possível a partir de experiência e observação. Então, aquilo que você não pode observar, aquilo que você não pode ver, não pode quantificar, não pode categorizar e não pode conhecer por experiência, isso está além de você. Não pode ser conhecido. Então, um certo tipo de agnosticismo está presente nessa abordagem dos empiricistas. E os instrumentos, ou os sentidos e os instrumentos para observar o mundo, né, ganharam um espaço privilegiado nessa mentalidade empiricista. E o empirismo, então, se desenvolveu depois para o que é chamado de positivismo. Para os positivistas, como Auguste Comte e Karl Popper, o ser humano não só é incapaz de conhecer o que está além de seus sentidos, como eles disseram, aquilo que nós não captamos pelos sentidos não existe. É apenas uma abstração, uma imaginação, uma criação humana. E aí, irmãos e amigos, a metafísica, né, estava golpeada de morte. Não haveria mais espaço no pensamento ocidental para, de forma filosófica e científica, falar de Deus, de alma e de uma essência da natureza humana. Os positivistas estavam dizendo, portanto, que o ser humano deve se contentar com o mundo que ele pode ver, que ele pode observar, e tudo isso que está aí diante de nós é tudo que existe e nada mais. Além do céu azul, não haveria mais nada que pudesse ser conhecido, constatado e observado. Bem, então, uma mente com ideias latentes, divinas, vindas do processo da criação, conforme continuou acreditando Descartes, né, tornou-se apenas uma especulação. Tudo aquilo que o ser humano tem é o mundo que está diante de si, captado pelos seus sentidos. Bem, diante desse golpe de morte sobre a metafísica, então no Ocidente começa a se instalar um fenômeno novo, né, chamado de existencialismo. Porque se Deus não existe, se não existe a alma, se tudo que nós somos é um corpo, um amontoado de células, e se os nossos próprios sentimentos são resultados, né, de processos bioquímicos, então quem somos nós? Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Então essas perguntas fundamentais, então passaram a ocupar a mente das pessoas, dando conta de um sentimento de estar no mundo, mas sem saber o que fazer da realidade, da vida, da existência. E o existencialismo, então desde o século XIX, tem sido a realidade dos seres humanos. Nessa esteira do existencialismo, as pessoas se dão a todo tipo de experiências para tentar satisfazer essa expectativa de saber quem elas são. A literatura de autoajuda, o suporte psicológico, a própria religião, entendida, encarada como sendo uma espécie de autoajuda também. Porque o ser humano está entregue no mundo e ele não sabe quem o trouxe para cá e para onde ele vai. E como parte do desdobramento desse chamado existencialismo, então nós temos alguns dos pensadores, dos filósofos do século XIX e XX, dos cientistas, que tentaram responder a essas perguntas fundamentais. Dentre eles, Karl Marx. E do ponto da sociologia,
veio dizer que os conflitos, a agressividade, a violência próprios do ser humano são apenas de naturezas sociais. E eles ocorrem, eles se instalaram no mundo por causa da luta pela propriedade privada. Então Marx estava questionando diretamente a noção bíblica de um conflito entre Deus e Satanás. Do ponto de vista da psicologia, na psicanálise, então Freud explicou que os dramas psicológicos, que os traumas, as dificuldades, as lutas, os desafios do ser humano, do indivíduo, né, se devem ao processo de ajustamento ao mundo civilizado. Então Freud entendeu que o ser humano tinha sido no passado um animal, dado a satisfação de seus impulsos na condição da natureza, mas tirado desse mundo livre da natureza e lançado no processo de hominização, de civilização, então o homem não pode mais atender, satisfazer seus impulsos livremente, e por isso ele entra num processo, né, em que ele se torna vítima de dramas psicológicos. Só a psicanálise pode explicar. Portanto, ele estava negando a realidade do pecado, da queda, e a necessidade de salvação e a possibilidade de salvação. E do ponto de vista da biologia, Charles Darwin veio dizer que os seres humanos, como existimos hoje, somos resultado de um longo processo evolutivo em que aperfeiçoamos nossa natureza por processos casuais, negando o relato bíblico da criação e a historicidade da Bíblia. E Nietzsche, do ponto de vista da filosofia e também da história, e especialmente num livro dele chamado A Genealogia da Moral. Então Nietzsche vem dizer que tudo aquilo que nós temos como normas morais, princípios, valores, né, pode ser historicizado. Ele abominou o imperativo categórico de Kant, que dizia que pela razão o ser humano pode descobrir valores universais, divinos, atemporais, absolutos. E ele chegou a dizer que Kant não passava de um Moisés para a era do racionalismo, um novo Moisés. Então ele nega a transcendência da moral e questiona todos os valores humanos como não sendo ordenação divina, mas criações humanas para processos de dominação dos mais fortes sobre os mais fracos. Então, irmãos, o que nós temos no século XIX, né, é a sistematização do evolucionismo, que questiona a história bíblica das origens, estabelece o naturalismo como um paradigma da verdade, pretende dar uma explicação para o problema do mal e uma solução para a condição humana. É a primeira vez na história em que a empresa do conhecimento humano se aventura para o campo da verdade, para questionar a origem, para questionar Deus, para apresentar um relato alternativo da origem, da condição presente e o destino do homem. Nesse sentido, o evolucionismo se projeta ou se apresenta diante de nós como um sistema mitológico, porque ele não é só filosofia, ele não é só ciência, ele não é só experimentação. Na verdade, ele não é experimentação, ele é um sistema mitológico, uma visão de mundo e virtualmente uma religião. É, portanto, a primeira vez que a filosofia e a ciência saem do campo do conhecimento, da experimentação, para adentrar o campo da verdade e questionar a origem e a natureza da vida. O evolucionismo, portanto, se apresenta diante de nós como uma tentativa de responder às questões fundamentais do existencialismo. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? E para onde vou? Quais foram as respostas providas? Segundo a biologia, você não passa de um acidente casual no processo das células, dos micro-organismos. Segundo a física, o universo não é nada mais do que o resultado de uma explosão, também casual, que provocou tudo isso que está aí. Segundo a filosofia pós-moderna, você não veio de lugar nenhum e não vai a parte alguma. Segundo os pós-modernos, nós não temos nenhuma natureza divina, nenhuma essência, nenhum propósito, nenhum destino.
E, portanto, os androides de Ridley Scott são aqui para nós uma espécie de metáfora do ser humano pós-moderno, ou moderno e pós-moderno, que no contexto do existencialismo tenta buscar, encontrar a verdade, né? Mas eles são fracassados nessa busca. Mas além de você, segundo o existencialismo, o pós-modernismo, não vir de lugar nenhum, não ter essência nenhuma, a crise ecológica está aí para dizer que o ser humano é o elemento desagregador da natureza, do cosmos, do ecossistema. A prevalência das drogas no mundo está aí, e chega Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho e a nossa comunidade. A prevalência das drogas está aí para dizer que o ser humano é vítima de uma espécie de buraco negro dentro dele, que o impulsiona a buscar mais emoções, êxtases, experiências, progressivamente. E quanto mais forte a dose que ele recebe, mais forte ele vai desejar a seguinte. E nós nunca estivemos, irmãos e amigos, numa sociedade, num contexto em que as pessoas tenham sido tão viciadas. Pessoas viciadas em adrenalina, noradrenalina, cafeína, cocaína, interonetina. Quanto mais emoções, só faz com que as pessoas se sintam mais vazias e mais vulneráveis ou desejosas, ansiosas por mais emoções, mais êxtases, mais transes. E está o predomínio da corrupção, para dizer que o ser humano padece de uma enfermidade, de um egoísmo instalado na sua natureza, do qual ele é incapaz de se libertar. Não há ciência, não há filosofia, não há educação capaz de tirar do ser humano esse vírus da corrupção, do egoísmo, porque mesmo diante da cena de crianças morrendo, os seres humanos são capazes de lançar mão do dinheiro e dos recursos, desviá-los para suas propriedades, suas fazendas, porque eles são completamente insensíveis à dor de seu próximo. Bem, qual o resultado da busca das respostas para as questões essenciais? O que nós temos diante de nós é uma negação da natureza do homem, da sua origem, do seu destino, e uma constatação do vazio da sua existência, da frustração e do fracasso das suas buscas. E o personagem de Ridley Scott diz: eu amei a vida, mas não achei a verdade. Bem, no século XX, surgiu Thomas Kuhn para dizer que a ciência não é capaz de alcançar verdades absolutas. E quando o evolucionismo, a biologia evolucionista diz que o ser humano tem tal e tal origem, ou tal e tal natureza, isto pode ser apenas uma compreensão para esse momento da história. Thomas Kuhn trouxe o relativismo, ou uma consciência do relativismo para a ciência, para a filosofia, para o pensar humano. E ele explicou por que nós não somos capazes de propor, desenvolver verdades absolutas. Por que a ciência não é uma empresa que cresce progressivamente na direção da verdade e do conhecimento completo das coisas? Ele diz, primeiro, porque há modelos de mundo na nossa cabeça, pressuposições, as quais nós, às vezes, nem as escolhemos, e elas direcionam o nosso pensamento. E a pesquisa científica se torna, então, enviesada por esses modelos de mundo, pressuposições, preconceitos até. E, em segundo lugar, ele disse, o conhecimento que temos e que podemos desenvolver na natureza, no mundo, da realidade de nós mesmos, depende dos instrumentos dos quais dispomos para observar a natureza, o mundo, a vida. Bem, ele usou um argumento bastante interessante. Ele disse, no passado havia uma física chamada geocentrismo. Então as pessoas, do ponto de vista da Terra, observavam o céu azul e diziam, o céu é o mundo de Deus e a lua brilhante é a porta do céu. Então esta cosmologia bastante primária concebia que a Terra era o centro do universo e, portanto, o ser humano estava posicionado no centro da realidade. Bem, mas ao final da Idade Média, um homem chamado Galileu conseguiu construir uma luneta, um instrumento, um dispositivo que estendeu
o alcance da sua visão. E ele posicionou a sua luneta para a lua. E ele não viu a porta do céu. Ele virava para o céu e não o percebia tão azul quanto parecia. E ele desenhou então a lua em aquarela, conforme ele a viu pela sua luneta. E o que ele viu era um corpo celeste, cheio de crateras, buracos, arenoso, sem verde, sem azul, sem vida, sem brilho. E a visão de Galileu da lua provocou uma revolução. O geocentrismo estava, portanto, entrando em eclipse. Então Galileu e outros propuseram que o Sol é maior do que a Terra, e o Sol, sim, é o centro do universo. E então veio o heliocentrismo. Então a percepção dos olhos, a lua, a porta do céu. A percepção dos olhos, estendida por uma luneta, então viu a lua, e aí veio então o heliocentrismo. Vemos o que acontece posteriormente. Então, maiores telescópios foram desenvolvidos, construídos, radiotelescópios, capazes de estender a visão humana a milhões de anos-luz de distância. Então, o que o homem viu? E qual foi o resultado desta visão? Ele chegou à conclusão de que o universo é bem maior, e a Terra é bem menor, e o Sol não está no centro de nada. O universo deve ter 170 milhões de galáxias, e cada uma delas, como a Via Láctea, pode ter de 100 milhões de estrelas a alguns trilhões. E a Terra, ou o Sistema Solar, é apenas um pontinho, minúsculo, na Via Láctea, uma das 170 milhões de galáxias. Bem, então Thomas Kuhn estava dizendo, dependendo dos instrumentos que você tem, você vai conhecer o universo de forma bastante diferente. E dependendo das concepções que você traz na sua mente, de sua visão de mundo, suas conclusões acerca do que você vê também serão diferentes. Bem, e uma vez que nós podemos dizer que seguramente nós não temos os últimos instrumentos, daqui 50 anos haverá outros mais aperfeiçoados, de mais longo alcance. Nós não temos, portanto, a compreensão e o conhecimento do universo e da realidade como nós desejaríamos ter. Os seres humanos não são capazes de conhecer a verdade. Por quê? Primeiro, porque nós somos seres intermediários entre o micro e o macrocosmos. Sim, nós estamos posicionados nesse ponto do cosmos, entre o micro e o macro. E a nossa visão só pode enxergar a certa distância em direção ao macro e a certa distância em relação ao átomo. Em segundo lugar, a obtenção dos dados depende dos instrumentos dos quais nós dispomos, e eles serão sempre limitados e condicionados pela nossa própria condição tecnológica. Em terceiro lugar, a visão da realidade que nós temos e desenvolvemos é enviesada pelas ideologias, pelas pressuposições, as quais às vezes nós nem escolhemos, mas estão na nossa cabeça. E em quarto lugar, nós só podemos conhecer de fato aquilo que nós criamos. Então, se você for um engenheiro mecânico, você é capaz de explicar com todos os detalhes o motor que você projetou e construiu. E é capaz de dizer qual o seu consumo médio, com que temperatura ele trabalha melhor, quantos cavalos de potência ele é capaz de desenvolver. Mas este engenheiro não será capaz de dizer exatamente quais são e como se comportam todos os elementos que constituem os metais usados para fazer esse motor, porque ele fez o motor, mas não os metais. Só o Criador é capaz de conhecer a criação. E, de forma irrevogável, irrecusável, nós temos de concordar, do ponto de vista da ciência e da filosofia, com Arthur Schopenhauer, que disse: a verdade é apenas o breve intervalo vitorioso entre dois longos períodos em que ela é condenada como paradoxal e, em seguida, depreciada como trivial. E este era o centro do argumento de Thomas Kuhn. Bem, o que nós podemos dizer sobre as perguntas fundamentais, finalmente? Eu quero dizer para você que essas perguntas estão erradas. Primeiro, elas pressupõem que o homem é o centro da realidade. Mas, por fim, o homem percebeu que a pequenina Terra
é apenas um grão de areia na Via Láctea e no universo. E em segundo lugar, essas questões trazem uma contradição vergonhosa. Porque, apesar de o homem pretender e achar, que ele está no centro da realidade, ele não sabe quem ele é. Mas como ele pode dizer que está no centro da realidade se ele não sabe quem ele é, de onde ele veio, por que ele está aqui? Então o mundo não pode ser conhecido pelo homem, e ele mesmo não conhece a si mesmo, porque ele padece de um problema de método aqui. Ele precisa de uma nova metodologia, uma nova percepção, uma nova maneira de enxergar a realidade. Então essas perguntas que têm alimentado a especulação de muitos, elas não estão corretas. O ser humano precisa de um novo método, e aí nós passamos para a verdade em busca do homem. E Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesse contexto, Jesus disse que Ele mesmo, portanto, é a verdade. A verdade é um tema amplo no Evangelho de João. O evangelista diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E Jesus veio do Pai, cheio de graça e de verdade. E depois ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós temos, irmãos, um outro método e um outro ser, no centro da realidade. Não mais o ser humano, mas o Deus Criador. O Deus Criador. E nós podemos ter novas questões, relacionadas a esse novo método. E quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele não está falando de sua pessoa como um ser humano. Ele não está falando de si mesmo como um mestre de ética, ou como um ser que encarnou o amor capaz de satisfazer a demanda existencial do ser humano dos dias de hoje. Quando Ele diz que Ele é a verdade, Ele está falando dele como o fenômeno Messias. Ele está falando dele como Criador. Ele está falando da sua decisão de morrer pelo ser humano quando ele caísse. Ele está falando da sua encarnação, da sua vida, morte e ressurreição. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele está falando da natureza do mundo, que só pode ser explicada a partir da sua própria natureza, porque Ele é o Criador, o projetista desse mundo. Então, portanto, nós temos novas questões derivadas dessa abordagem. Em vez de quem sou eu, quem é Jesus, de onde Ele vem, por que Ele está aqui, para onde Ele quer nos levar e a que horas estamos. E o próprio Jesus responde, e o Evangelho diz: Ele é a palavra eterna, o próprio Criador. De onde Ele vem? Ele estava com Deus desde o princípio, e porque Ele está aqui, Ele veio erradicar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, capaz de tirar o pecado do mundo. Para onde Ele quer nos levar? Queridos irmãos, Ele se manifestou, Ele interferiu no ritmo da vida da terra, para levar a sua criação de volta para casa. A que horas estamos? Jesus disse: o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. E quando Ele foi glorificado na cruz, Jesus, em seguida Ele ressuscitou e foi exaltado à destra da majestade. Quem é Ele? Esta é a pergunta essencial. Ele é o centro da realidade, Ele é o centro da história, Ele é o centro da vida, Ele é o originador da vida, e Ele pode dizer qual é o seu propósito nessa vida, de onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai. Porque Ele se manifestou para levar a sua criação de volta para casa. A verdade busca você. A verdade encontra você e ela te diz: se você é capaz de entender e de admitir que você está em crise, se você é capaz de admitir a sua carência, a sua sede de Deus, Ele diz: venha e beba de graça da água da vida. E aquele que beber desta água, a água da vida, será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna, para a vida eterna. Ele diz a você: se você é capaz de reconhecer que você está perdido, venha, porque eu sou o caminho. Você não precisa buscar a verdade, só precisa abrir-se para ela, reconhecê-la, admiti-la, porque ela busca você. E nesta manhã, eu gostaria de dizer que Jesus não só nos busca,
como o Criador, o Redentor, mas Ele nos busca para nos levar de volta para casa. Nós temos um encontro com a verdade personificada, encarnada, em breve. Um encontro com a verdade encarnada e glorificada. E Ele vem para levar de volta para casa os seus filhos, a sua criação. Que Deus te ilumine, que você compreenda de onde você veio, das mãos dEle. Porque você está aqui para voltar para Ele. A que horas estamos? Nós estamos diante da sua manifestação gloriosa. É em breve, pela sua graça. Inclina a sua fronte. Nosso Deus e querido Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, porque nós não precisamos continuar empreendendo a busca fracassada pela verdade. E nós te louvamos, Senhor, porque pela Tua palavra e pela nossa própria experiência, nos convencemos de que a verdade mesma, por si mesma, nos busca, nos acha e nos liberta. Ajuda-nos, ó Pai, a abrirmos nossos olhos, nosso coração, para a verdade eterna, Jesus Cristo, o Salvador, o Messias. E ajuda-nos, ó Pai, pela sua graça, nos prepararmos para encontrá-lo pessoalmente, em breve, em nome de Jesus. Amém.